Você já viu 1000 vídeos de antes e depois, dietas relâmpagos e treinos extremos, mas aposto que nunca te contaram o que acontece na sua mente durante uma transformação de 30 dias. Esqueça tudo o que você acha que sabe, não é só sobre músculo ou gordura, é sobre resistência psicológica, é sobre suor mental invisível. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e nos próximos minutos você vai acompanhar comigo uma jornada intensa e descobrir como desafiar sua mente pode ser o maior tremor por dentro. Então fica comigo até o final porque vou revelar as estratégias que usei e como você pode aplicar no seu 30 dias também. E ó, se esse vídeo fizer sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma hypada para me ajudar. E quem curte um turbo nos resultados, visita o site da Max Titânio e usa o meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% off, ou no site da Probiótica e use o meu cupom Personal Fábio para 15% de desconto na compra de qualquer produto. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Vamos juntos nessa jornada! Para você entender essa viagem, preciso mostrar de onde eu vim. Eu estava estagnado, exercícios, alimentação, tudo meio no piloto automático. Faltava algo, disciplina, motivação ou cabeça firme. No início pensei, boa, vou entrar firme na dieta, treinar pesado e em 30 dias já ver resultados dramáticos. Sim, ainda adoeci de ingenuidade, mas sabe por que achei que seria fácil? Porque a maioria dos vídeos mostra só o lado bonito, barriga definida, músculo saltando, mas não mostram as partes terríveis que ocorrem por dentro. A grande promessa que fiz para mim mesmo foi transformar meu corpo e minha mente em 30 dias. Meta clara, mais resistência mental, mais foco, força de vontade afiada. E se der para perder gordura e ganhar músculo no processo, ótimo bônus. Mas o verdadeiro objetivo era me provar que eu posso comandar a minha mente, não ser comandado por ela. E você, já se viu colocando expectativas reais numa transformação? Escreve aqui nos comentários qual foi sua maior dificuldade mental em mudanças que tentou antes. Na semana 1 tudo parecia mágico, a motivação estava nas nuvens, eu fazia os treinos com disposição, a alimentação fluía, o corpo respondia. Você vê progresso rápido nessa fase. Então eu usei essa energia para me empurrar, para cumprir metas diárias. Mas do ponto de vista mental, começaram as primeiras fisgadas. Cansaço extra, fome mental, ou seja, vontade de comer besteira, dúvidas do tipo, será que isso vai durar? Então já percebi aquele pensamento traíra, você vai desistir, isso é difícil demais. E eu percebi cedo, não adianta só força física, a mente começa a testá-lo também. Nesse momento foi crucial o autoconhecimento, escutar o corpo, perceber os primeiros sinais de fraqueza mental, não contra-atacar com culpa, mas reconhecer, ok, isso veio, mas não vai me derrubar. Um estudo de meta-análise de intervenções de resiliência mostrou que programas voltados ao fortalecimento mental produziram efeitos moderados com EDs G 0,48 para resiliência emocional e bem-estar psicológico. Ou seja, existe evidência científica de que treinar a mente dá resultado, mas não é imediatista. Então, na semana 1, a estratégia foi simples. Comprometer-me com o ritual, me perdoar pelos deslizes leves e entender que cada tropeço mental não é fracasso, é ponto de aprendizado. Quero te fazer uma pergunta, por favor, me responda com sinceridade. Você já começou super empolgada e depois teve um dia de fraqueza? Conta nos comentários qual foi seu primeiro soco mental nessa jornada. Chegando nas segundas e terceiras semanas, o jogo muda, a novidade vai embora, o corpo pede folga mental e a voz interna aparece em tom de sabotagem. Teve dia que eu pensei, tá bom, só hoje eu descanso. Outros dias eu pensei, e se não for suficiente para ver resultado, por que tanto sacrifício? Mas aí eu tive que lembrar que transformação real é feita de micro-vitórias.
Quando me mantinha fiel ao plano por 1 hora, isso já era vitória. Troquei dia perfeito por dia consistente. Para reforçar isso, usei técnicas de mindfulness, atenção plena para quem não sabe. Para respirar, observar o que a mente quer me fazer acreditar. Isso me ajudou a desacelerar o ciclo de autocrítica e recobrar o controle. E essa não é só a minha narrativa. No modelo integrativo recente de resiliência do Affect Regulation Framework, autores propõem que gerenciar emoções é central para a resistência psicológica. Ou seja, não basta resistir, é preciso regular, é preciso perceber que emoções intensas não são inimigas, mas sinais que pedem atenção. Também criei um sistema de responsabilização, relatórios diários para mim mesmo, em nota ou voz mesmo, alguém de confiança para checar, celebrar pequenas conquistas, mesmo 1% a mais de esforço. Em cada obstáculo reformulei o pensamento, entre aspas, não sou um fracasso porque vacilei um dia, mas sim, entre aspas, aprendo com isso e sigo. Assim fui desenvolvendo resiliência, aquela capacidade de me adaptar às adversidades e voltar ao caminho. Estudos mostram que programas de resiliência geram efeitos positivos, mesmo que pequenos, no bem-estar e controle emocional. Então aqui fiz uma analogia mental. Meu eu no futuro vai olhar para trás e agradecer por não ter cedido aos cansaços invisíveis. Chegando na última semana, me deu aquele impulso interno. A mente já sentia que valia a pena continuar. Eu estava cansado, mas também mais preparado. Eu sentia uma identidade diferente. Não era mais quem quer transformar-me, mas quem já está me transformando. E aí vieram os ganhos invisíveis, clareza mental, foco mais estável, disciplina que antes fugia fácil, menos autojulgamento. Também senti uma espécie de metamorfose interna, meu diálogo interno mudou, eu tinha menos vozes negativas, tinha mais curiosidade e mais paciência comigo mesmo. Do ponto de vista neurobiológico, o exercício físico também ajuda nisso, promove BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, melhora a neuroplasticidade e o controle do estresse, ou seja, enquanto eu forçava meus músculos, meu cérebro também era moldado a pensar melhor, mais resistente e mais adaptável. Agora, imagina você, termina 30 dias com físico modificado, mas com mente fortificada. Essa é a verdadeira revolução. Eu não olharia mais para esse desafio como programa de 30 dias, mas como ponto de partida de mentalidade duradoura. Quero te fazer mais uma pergunta. Você já percebeu mudanças na sua mente, mais foco, menos autocrítica, numa fase de treino ou dieta intensa? Escreve aí para mim nos comentários qual foi a mais surpreendente que você já teve. Agora o depois. Sim, houve mudanças físicas, menos gordura, definição mais limpa, mais energia, mas o que mais me tocou foi o que não se vê nas fotos. Minha mente mais firme, minhas escolhas mais consistentes, minha paciência com o processo. A mensagem que quero que você leve é: transformação verdadeira acontece de dentro para fora. Corpo é consequência de mente treinada. Agora te lanço um convite, faça seu próprio desafio mental de 30 dias. Pode ser na saúde, produtividade, estudo, hábito, use esse modelo de jornada mental que mostrei aqui. Se você decidir embarcar nessa, me marque nas redes sociais, me diz nos comentários qual será seu foco de batalha mental invisível. Traduzindo tudo isso para uma linguagem simples, quanto mais você se desafia, mais o seu cérebro aprende a te proteger da desistência. É neurociência aplicada ao treino mental. Então, se você está aí pensando em começar a sua transformação, pare de procurar um plano perfeito, o suplemento mágico ou a dieta da moda. Comece treinando a mente, porque quando você ganha a batalha mental, o corpo vem junto. E se esse vídeo te inspirou, me dá essa moral, deixa o like agora mesmo, comenta aqui embaixo qual vai ser o seu desafio mental dos próximos 30 dias, compartilha com aquele amigo que vive dizendo, entre aspas, segunda eu começo, beleza? Se inscreve no canal
deixa o like, ativa o sininho e dá uma hypada, porque vem muito conteúdo de transformação mental e física por aqui, com muita base científica, experiência real e um toque de humor para deixar bem leve e bem gostoso de aprender. E claro, se quiser dar um upgrade nos seus resultados, não esquece. No site da Max Titânio, use meu cupom MAX10 PersonalFábio para 10% off, ou no site da Probiótica, o cupom é EuProPersonalFábio para 15% de desconto. Os links estão nas descrições e comentários fixados. Me segue também no Instagram, TikTok, no Facebook, onde eu compartilho mais outros tipos de vídeos, com vídeos curtos, com dicas direto no ponto que vão fazer a diferença para você. Valeu demais por ter ficado até aqui. Você faz parte dessa comunidade que acredita no poder da disciplina mental e física. Clica no vídeo ou na playlist que aparecer aí na tela final para você continuar aprendendo, evoluindo, se divertindo junto comigo, beleza? Porque a batalha mental nunca acaba, ela só evolui. Um forte abraço, fique com Deus, bons treinos, se cuida, a gente se vê no próximo vídeo.